Bom, galera, voltando aqui a falar um pouco sobre a questão de estequiometria, tá? Na verdade, a resolução da prova. Agora, com as questões de estequiometria, aí vai dar 5 até a 10, foram 5 questões de estequiometria. E eu preciso dizer para vocês, meu povo, estequiometria, como eu já tinha falado, inclusive em sala de aula, não é fácil, né? Mas com pequenas relações a gente consegue fazer a estequiometria, que não é um assunto tão fácil, se tornar mais tranquilo, mais palatável, por assim dizer. Tá? Então, antes de começar a resolver as questões de estequiometria, eu vou voltar lá para o início, tá certo? Dos conceitos da estequiometria, que é o conceito de mol. Tá? Mol. Vou colocar esse camaradinho aqui, ó. O que é um mol? Gente, um mol, ele representa uma coisa, ele é uma unidade de medida, é uma grandeza química criada especialmente para a química, tá? O mol é como eu dizer, por exemplo, que eu tenho uma dúzia. Se eu chegar para ti e dizer, olha, me dá uma dúzia, tu vai dizer assim, dúzia de quê? Né? Pode ser dúzia de ovos, pode ser dúzia de canetas, pode ser dúzia de alguma coisa, tá? Da mesma forma como a dúzia, a tonelada, existem essas expressões aí, elas representam alguma coisa, representam um número, né, e um valor significativo aí para alguma coisa, o mol também, tá? Então é importante dizer que o mol, quando eu estou falando de mol, o mol ele pode ter vários significados, ele pode apresentar várias coisas. Professor, como assim? Por exemplo, se eu disser para você, eu quero que você fale para mim um mol no estado gasoso. Beleza, um mol no estado gasoso, geralmente ele vai falar essa palavrinha mágica, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Um mol, ou seja, uma medição de alguma coisa, vai valer 22,4 litros. Estou falando de mol. Em CNTP, um mol equivale a 22,4 litros. Professor, mas se for aí, por exemplo, em massa, eu quero me referir a um mol em massa. O mol ele pode significar a massa atômica. Perdão, atômica não, deixa eu modificar aqui, a massa molecular, que a gente chama de massa molar, ou a massa da molécula que eu estou trabalhando. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho... deixa eu trazer mais para cá. Vamos supor aqui que eu tenho 1 mol de H2. Pronto, H2 é o hidrogênio. Quais são os dados? A massa molar do hidrogênio é 1, beleza? Então aqui, caso eu perguntasse para você 1 mol, ou seja, alguma coisa de hidrogênio, alguma coisa de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio, né, de H2, ele tem quanto de massa? Ele vai ter 2 gramas. Então eu posso dizer que o mol ele pode representar a massa molecular. Lembra? Molecular é quando eu tenho mais de um átomo juntinho. Então, ó, 1 mol de H2 representa 2 gramas. Se eu chegasse e dizer, olha, Ian, eu tenho 20 gramas aqui. Beleza. Se eu sei que 1 mol tem 2 gramas, 20 gramas vai representar quanto? Ora, proporcionalmente, 10 mols. Tá? Então, é interessante eu saber estes conceitos de mol para poder fixar esses conceitos na minha cabeça. Tá? Então, um mol ele pode representar massa. Se eu perguntasse, Ian, tá, beleza, eu sei que 1 mol de hidrogênio de H2 ele me dá 2 gramas. Ele tem 2 gramas. Em 2 gramas eu tenho 2 mols, 1 mol, perdão, de H2. Tá, mas e se eu quisesse em volume? Gente, a mesma coisa. É só substituir a grama pelo volume. Então eu posso dizer que 1 mol de hidrogênio é a mesma coisa que eu ter 22,4 litros. Ele vai ocupar este espaço, esse volume. Tá? Então 1 mol ele sempre vai ocupar, em condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Se eu estiver trabalhando com massa, vai ser a massa molar da minha molécula. Certo, professor? Mas e aquele tal de número de Avogadro que existe? Beleza, o mol ele também refere-se ao número de Avogadro, que é o quê? Gente, é o 6 vezes 10 elevado a 23.
6 vezes 10 elevado a 23 o quê? Pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser partículas, pode ser alguma coisa, tá? Então, por exemplo, a massa, eu sei que 1 mol de hidrogênio tem 22,4 litros, ele ocupa 22,4 litros. Se eu perguntasse agora, Ian, 1 mol, quantas moléculas de hidrogênio eu tenho em 1 mol? Quantas moléculas de hidrogênio existem em 1 mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Perfeito? Então, se eu estou falando de moléculas, se eu estou falando de átomo, de número de partícula, de íon, eu perguntei esta quantidade, se está dentro de 1 mol, vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. Beleza? Professor, está um pouco confuso. Beleza. Faz essa anotação aqui, guarda esta anotaçãozinha aqui, que ela vai ser útil para ti, tá certo? Então, os três valores de referência que a gente sempre vai utilizar é volume, massa e número de átomos, moléculas, número de partículas. Perfeito? Deixa eu botar essa questão aqui mais para baixo para a gente resolver ela, tá? Opa, conseguindo aqui, deu problema. Seguinte, professor, para resolver uma questão, agora vamos entrar na estequiometria. Estequiometria propriamente dita. O que é estequiometria? A estequiometria é uma relação entre massa, volume, entre alguma coisa, entre os meus reagentes e os meus produtos, ou entre os meus reagentes e reagentes, reagentes e produtos, tá certo? Então, para eu realizar uma questão de estequiometria, eu preciso seguir um passo a passo. São 5 passos, tá, para eu poder resolver uma questão de estequiometria. Que passo é esse? O primeiro passo é ver se a questão está, se a equação química está balanceada. Ou seja, se a minha equação química está balanceada. Se ela estiver balanceada, aí eu já vou para o segundo passo. Caso ela não tenha, eu balanceio primeiro e depois eu vou para cá, tá certo? Qual é o segundo passo? O primeiro passo é balancear. O segundo passo é fazer uma relação molar ou uma relação de mols. O tanto de mol disso produz isso, perfeito? Então eu vou sempre fazer essa relação, uma relação de mol. Por quê? Porque quando eu faço a relação de mol, para eu ir para as outras questões, os outros passos, é bem mais tranquilo, é bem mais fácil de eu visualizar. Eu lembrar que um mol pode ser a massa molar, eu lembrar que um mol pode ser 22,4 litros de volume, pode ser 6 vezes 10 elevado a 23, quando eu estou me referindo a número de átomos, partículas ou íons. Perfeito? Então, fica mais fácil de eu visualizar, ok? O terceiro passo é o quê? É anotar o problema. Que problema? Que problema é esse? A questão, tá? Então, quando eu estou falando aqui da estequiometria, o terceiro passo é anotar o problema. Se eu não anoto o problema, eu não vou conseguir fazer a regra de 3, tá certo? O quarto passo aí para eu poder fazer a questão de estequiometria, qualquer questão de estequiometria, vai ser fazer a relação. Como assim? É a mesma relação molar, é a relação com o problema. Por exemplo, se meu problema falou de volume, eu vou transformar mol em volume. Se meu problema falou de massa, eu vou transformar mol em massa. Se o meu problema falou de número de átomos, eu vou transformar mol em número de átomos. Eu preciso fazer esta relação, tá certo? Para só então eu vou para o quinto ponto, que é fazer a regra de 3. Tudo bem? Então, neste passo, eu faço a regra de 3, ok? Então, bora aqui resolver uma questão de estequiometria. E aí a gente vai seguir esse passo a passo e vai ver que seguindo o passo a passo é bem tranquilo de entender estequiometria, perfeito? Olha, vamos lá. Primeiro ler, né? O alumínio reage com o ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio e hidrogênio. Tá? Então, aqui, ó, alumínio com ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio e hidrogênio. Qual será o volume
de hidrogênio, ó, ele quer saber volume de hidrogênio, tá? Formado na CNTP. A gente viu lá em mol que quando ele falou de CNTP, eu considero o quê? 22,4 litros, perfeito? Quando utilizarmos em uma reação 6,43 gramas de alumínio, tudo bem? Então, primeiro passo, observar a equação. Está aqui a minha equação química. Vou observar se a minha equação química está balanceada, tudo bem? Vou aumentar aqui para a gente ver direitinho. Então, percebo que aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho um cloro e aqui eu tenho 3 cloros. A reação não está balanceada. Preciso balancear, tá certo? Eu vou colocar um 2 aqui na frente. Por quê? Porque é mais fácil, vai ser mais fácil de balancear número par do que número ímpar, né? Então, aqui eu tenho 6 cloros, coloco um 6 aqui, perfeito? E aqui eu tenho 6 hidrogênios, bem aqui eu tenho 2, 3 hidrogênios. Então, a minha equação está balanceada. Olha só como é que ficou a equação balanceada. 2 alumínios mais 6 HCl estão formando 2 AlCl3 mais 3H2. Então, aqui é a minha equação balanceada, tá? Então, balanceei a minha equação. Segundo passo é fazer a relação molar. Meu povo, ele está falando de quem? Ele está falando na questão do hidrogênio e do alumínio. Se ele está falando do hidrogênio e do alumínio, eu vou utilizar o ácido clorídrico? Não. Por quê? Porque para mim, na questão, eu sempre vou utilizar o alumínio, então eu já excluo aqui, ó, e o hidrogênio. Então, aqui eu tiro. Então, observem o seguinte, a seguinte relação. Eu sei que 2 alumínios, 2 mols de alumínio, estão produzindo 3 mols de hidrogênio. Certo, professor? Não entendi nada. Pessoal, uma relação, tá? Aqui eu tenho quantos mols? Lembra? Coeficiente estequiométrico diz a quantidade de mols. Aqui eu tenho 2, eu tenho 2 mols de alumínio sendo produzido. Ou seja, 2 mols de alumínio estão reagindo para formar 3 mols de hidrogênio. Perfeito? Relação, ó, mol com mol. Estou produzindo aqui a minha relação em cima do meu problema, tá? Então, já fiz a minha relação molar. Qual é o terceiro passo? Anotar o problema. Qual é o problema? Ele quer saber o quê? Qual será o volume de hidrogênio? Ele quer saber, gente, X litros de hidrogênio. Quando o quê? Ele quer saber X litros de hidrogênio quando o quê? Quando eu tenho 6,43 gramas de alumínio. 6,43 gramas de alumínio. Perfeito? Certo, professor. Então, agora é só fazer a regra de 3. 2 com X e 3 com 6,43? Não, tá? Aqui é a minha relação molar. Lembra que o mol ele pode significar 3 coisas. Ele pode ser litro, ele pode ser número de partículas e ele pode ser massa. Quando eu vou fazer uma regra de 3, as minhas unidades elas precisam ficar uma embaixo da outra. Elas precisam conversar. Ou seja, se aqui eu tenho grama, aqui em cima eu preciso ter grama. Ou seja, esses 2 mols precisam ser transformados em gramas. Se eu tenho aqui litros, isso aqui precisa ser transformado em litro também, tá certo? Para a gente poder estar trabalhando com a mesma unidade. Então, o quarto passo é o quê? Fazer a relação. Qual é a relação? Olha aqui, aqui ele me deu a massa do alumínio. Ele diz que a massa molar do alumínio é 27. Ou seja, a cada 1 mol de alumínio eu tenho 27. Aqui se eu tenho 2 mols, vai ser 2 vezes 27 gramas. Produzindo o quê? Aqui não está em litro. Ele disse para mim aqui em cima, ó, que o volume de CNTP é 22,4 litros. O que aqui significa? Que a cada 1 mol eu tenho 22,4 litros. Se aqui eu tenho 3, vai ser 3 vezes 22,4 litros. Litro com litro, grama com grama. Transformei a minha questão. Agora é só fazer o quê? Agora eu faço a regra de 3. 2 vezes 27, que vai dar 54, né? 54 gramas, 54x, melhor, né? Vai ser igual a 3 vezes 22,4 vezes 6,43, tá certo? Então, esse valor aqui vai dar total de 432, tá? Então, 54x é igual a 432.
Então, eu posso dizer que x é igual a 432 sobre 54. Esse valor aqui vai dar um total de 8, tá? Então, o valor igual a 8. 8 o quê? Eu não estou trabalhando com litro, então vai ser 8 litros de H2. Questão resolvida, seguindo apenas o passo a passo, tá certo? Então, esse vídeo ficou um pouco mais longo, porque eu estou explicando todo o passo a passo da estequiometria. Os próximos vão ser mais curtos, mas em compensação vou estar resolvendo a questão 6 e 7, 8, 9 e 10. Beleza?